Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, pessoal, eu me chamo Eurides Raide, é um prazer enorme estar podendo participar aqui com vocês, para poder apresentar o meu trabalho, que é ainda em construção do doutorado. O tema do meu trabalho é Entre o Declínio e a Permanência, Vozes e Silêncio nas Representações Sociais da Docência Universitária. E essa pesquisa, ela nasce de uma inquietação profunda, como professora que sou universitária, pensar como que nós profissionais representamos a profissão em tempos de intensificação e desautorização simbólica. E como que essas representações reverberam na vida familiar, influenciando a percepção dos nossos filhos em suas escolhas profissionais. A origem da pesquisa busca, junto com Deju, um trabalho em um espaço onde se entrelaçam sofrimento e criação. O sofrimento docente é intensificado pelas condições laborais precárias e pelas crescentes exigências de performatividade. Ser professor hoje significa habitar um espaço tensionado, onde métricas de produtividade se confrontam com o desejo de educar na sua dimensão ética e formativa. A universidade passa por um deslocamento do ideal humboldtiano de formação integral para uma lógica centrada em resultados e métricas de desempenho. E aí esse atrito gerou a minha pergunta central. De que forma os professores universitários representam a profissão em tempos de intensificação e desautorização simbólica? Os objetivos foram investigar como professores representam a docência em tempos de precarização, identificando núcleos centrais e periféricos dessas representações. Então, conhecer as representações sociais, compreender os impactos do sofrimento nas diversas formas de narrar, e a experiência do trabalho docente. Então, refletir sobre o sofrimento psíquico e identificar ambivalências presentes na transmissão da identidade docente, reconhecendo movimentos de continuidade e ruptura. Compreender, então, a transmissão intergeracional. A minha metodologia, ela está bordada nas narrativas, né? É uma metodologia qualitativa, que busca coletar relatos e histórias, reconhecer as forças dos resíduos do cotidiano institucional. Obviamente, a gente vai fazer um acolhimento da minha própria vivência como pesquisadora no Flannery, o questionamento online, que foi feito o mapeamento do perfil das representações iniciais, para que depois a gente pudesse aprofundar numa entrevista semi-estruturada, e alguns diários de experiências que foram costurando essas narrativas junto com a teoria. O perfil dos participantes, majoritariamente mulheres cisgêneros, 54%, contra 40% dos homens também cisgêneros, 53% desse quadro se considera como pardos, 60% desses profissionais estão nas instituições privadas, 67% em ciências humanas, 80% desses pesquisados estão em ensino presencial e a grande maioria com mais de 10 anos de carreira. São pessoas que estão aí entre 32 a 80 anos, que residem aqui majoritariamente no Nordeste do Brasil, 53% quase casados, e cerca de 47% desses entrevistados têm 2 filhos. E aí é importante a gente transitar um pouco sobre a crise da universidade contemporânea. Ela enfrenta uma crise de hegemonia que atinge suas dimensões históricas, institucionais e simbólicas. O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é constantemente tensionado pela lógica dos rankings internacionais e pela cultura da performatividade. 87,7% das IEs são privadas, concentrando 80% das matrículas.
Predominam contratos instáveis que limitam pesquisa e extensão. Essas informações, gente, são do próprio Instituto de Educação aqui do Brasil. Accountability, a produção de evidências e resultados mensuráveis como prioridade, reduzindo a complexidade formativa a indicadores. E sobrecarga de trabalho, pressão por produtividade, vínculos fragmentados levam ao adoecimento físico e psíquico desses profissionais. Algumas vozes que eu consegui coletar até agora. Condições precárias em muitos momentos, cansativas e remuneração insuficiente. Hoje, muito pior que nos anos 90. A estabilidade no setor público atenuou alguns problemas. Precisei me afastar para me tratar de depressão causada por assédio no trabalho. Os depoimentos revelam deteriorização das condições profissionais com adoecimento mental recorrente. Estresse, ansiedade e síndrome de burnout aparecem como consequências da intensificação do trabalho. As representações sociais da docência, e aí a gente traz um núcleo central que persiste na ética, no ético vocacional, formar pessoas, mediar o saber, cuidar. Esse núcleo é que sustenta a permanência e dá sentido ao trabalho. E aí, para isso, a gente tem uma fala importante, que é a atividade que mais me dá prazer. Ver ex-alunos no mercado me realiza. E aí a periferia gerencial. Pressões por plataformas, metas e captações aproximam a docência da lógica de gestão de sistema e cliente. E uma fala para argumentar isso. É aluno-cliente. Sala de aula é processo, não produto. A identidade docente é produzida por entrechoques entre performatividade e ethos formativo, gerando ambivalência e fraturas de prestígio. No que se refere ao sofrimento e estratégias de cuidado, a gente vai pensando em alguns aspectos que têm a ver exatamente com as redes de apoio, o reconhecimento discente e apoio entre pares funcionam como periferias estabilizadoras que mitigam o sofrimento. A psicoterapia, pausas programadas e fortalecimento de vínculos familiares ajudam a sustentar a permanência. Grupos de estudos, rodas de conversa e metodologias colaborativas que favorecem a reconstrução identitária. Sofrimento não é apenas efeito colateral, mas sintoma social. Um indicador de que o trabalhador docente se encontra em disputa. E a transmissão simbólica é herança ou é fardo? A transmissão da profissão aos filhos é atravessada por ambivalências. Orgulho convive com alerta sobre precarização e desvalorização. 53% dos entrevistados se consideram sem influência direta. A maioria declara não influenciar diretamente a escolha profissional dos filhos. 47% influenciam indiretamente, reconhecem efeitos éticos da docência sobre sobre as decisões familiares. E 85% dos entrevistados têm uma questão de valores transmitidos, que são a responsabilidade, o compromisso e gosto pelas perguntas, circulam como uma herança destinada a seus filhos. Então, a herança docente opera como um convite ético, não como prescrição, uma prescrição vocacional. Filhos internalizam valores, mas frequentemente recusam a carreira por associá-la a sofrimento. E aí a gente traz um outro conceito importante, que é o conceito do mestre provisório. A figura do mestre provisório nomeia uma ética praticável da transmissão, autorização temporária para sustentar o ensino, abrir perguntas, reconhecer limites e cuidar do laço. Não se trata da onipotência nem do cinismo, mas de uma autoridade como função, com limites claros, critérios públicos e sem idealizações paralisantes. O professor não é a coisa em si, mas uma prótese que articula o acesso ao saber, uma dobradiça que abre a janela da travessia do aluno. Isso é uma das falas dos nossos entrevistados que corroboram com esta teoria do mestre provisório.
Quais são os perfis de experiências docentes? Intensificação com a resiliência, burocracia intensa e exaustão nas permanências sustentadas por reconhecimento discente e apoio de pares, precarização e deslocamento, regimes horistas, captação, perda de tempo pedagógico e sentido de deslocamento identitário. Vocação ancorada, prazer em ensinar, reconhecimento simbólico, colegiado, atuante e relativa à estabilidade. Hibridismo produtivista, adesão à métrica e plataformas, porém com alguma autonomia didática e projetos formativos. Esses perfis revelam a heterogeneidade das experiências docentes e a necessidade de políticas sensíveis ao contexto institucional. Quais são os principais achados? As representações ambivalentes, núcleo ético-vocacional persiste, mas mais periferia gerencial desloca práticas e sentidos, comprimindo o tempo pedagógico. O sofrimento como sintoma social, a ansiedade, o burnout, o adoecimento vinculados à intensificação, a polivalência e burocratização do trabalho, a transmissão interpretável. Herança opera como convite ético na prescrição. Filhos internalizam valores, mas frequentemente recusam essa carreira. Estratégia de resistência, redes de pares, reconhecimentos discentes e práticas coletivas mitigam o sofrimento e reancoram o sentimento. Quais as implicações e caminhos? Penso que a gente precisa reduzir a carga administrativa, instituir janelas sem reuniões, criar núcleos de apoio psicossocial, isso pensando na gestão e no cuidado. Arranjos mistos com portfólios, avaliação por pares, reconhecimento do trabalho invisível, que é a avaliação contextualizada. Financiar grupos de ensino-pesquisa, fortalecer colegiados e espaços colaborativos, pensar numa comunidade de prática e calibrar metas e apoio conforme vínculos, área e etapa de carreira, que são as políticas sensíveis às questões de carreira. A docência universitária permanece num espaço de produção de sentido, mas requer desacralização e ressignificação. Assumir a impostura como condição da função e praticar mestrias provisórias permite sustentar a transmissão sem onipotência e sem cinismo. Entre desencanto, resiliência, o que desenvolve espessura ao ato de ensinar são laços, limites e critérios públicos institucionalmente garantidos. Ao recolocar a autoridade como função e o cuidado como política, reafirma-se a docência como trabalho público sobre um mundo comum que precisa continuar sendo nomeado, julgado e legado. Então, concluir esse doutorado é restituir sentido a uma travessia que exigiu sustentar a docência entre o desencanto e a resiliência. E aí a gente tenta fechar esse percurso com gratidão e compromisso. Espero que vocês gostem da minha temática, o trabalho está ainda em processo, e obrigada por me escutarem. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.